Oi, tudo bem com você? Bom, aqui com a ESP, no cursinho pré-vestibular da ESP, você não perde a matéria, né? Então, eu sou Hernani Freitas, professor de História, e eu quero fazer um resuminho com vocês da nossa primeira aula, tá? Da nossa primeira aula de História. Você que faltou, você que quer rever, né? Você que vai entrar depois, então, da nossa primeira aula de História. Quem é o profissional da história? O profissional da história é o historiador, tá? O historiador que estuda o passado humano em seus vários aspectos, né? Economia, sociedade, cultura, ideias, cotidiano. O historiador investiga, interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a história, tá? E resgatar a memória das humanidades, ou seja, da humanidade. Ampliar esse leque de informação, ampliar as ideias de que história é só museu, de história é só coisa do passado. Não é. A história é algo muito mais amplo do que as pessoas pensam. O pai da história nós sabemos, né, que foi Heródoto, né, é um filósofo grego que começa primeiramente a pesquisar a história. A história está dividida em cinco períodos, né? Nós temos aí a pré-história, ou seria antes da história, né? Muitos historiadores falam que a história começa a ser inventada, ou começa a ser falada somente a partir do momento que a escrita é inventada em 4000 a.C., né? Mas antes nós temos ainda a questão das pinturas rupestres, da era geológica, aquelas coisas todas, e o professor de geografia vai te ajudar, né? E o professor de geografia vai te ajudar a entender. Então nós temos a pré-história, o paleolítico, idade da pedra lascada. Nós temos o neolítico, idade da pedra polida, né? A idade antiga, o desenvolvimento da escrita pelos sumérios, 4000 anos antes de Cristo. A idade antiga, né? Idade média, que vai de 476 até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. A idade moderna, de 1453 até 1789, né? Com a Revolução Francesa, e a idade contemporânea, que vem até os nossos dias atuais, né? Que vem até hoje. E já se fala na idade pós-contemporânea, na idade pós-contemporânea. Porém, é necessário que essa idade pós-contemporânea ainda comece a ser muito divulgada, muito comentada pelos historiadores. Um fato importante que pode-se dizer que pode acontecer dessa mudança de fatores, né, para uma próxima idade, a idade pós-moderna, pode ser a invenção da internet na década de 1990, né? Nós temos as fontes, né? Fontes materiais, fontes imateriais, né? Fontes materiais podem ser documentos, livros, revistas, aquelas fontes palpáveis, né? Pinturas rupestres e outras coisas. E as imateriais podem ser aquelas fontes, relatos, cantigas, né, brincadeiras e várias outras coisas, aquelas que não são pegáveis, que não são palpáveis, né? Que também pode ser chamado de fontes orais. As fontes iconográficas são aquelas com imagens, com fotografias, tá? Ou imagéticas, né? As fontes arquitetônicas podem ser as grandes construções, castelos, né, casarões, etc. e tal. E depois nós temos a organização do tempo, que começa a partir AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, e o calendário cristão começa a partir do ano 1, né, do ano 1. Então, existem outros calendários? Existe calendário árabe, calendário chinês e outros calendários. Mas o calendário mais usado geralmente é o calendário cristão, tá? E
nós falamos um pouco da Revolução Francesa, que muda o mundo a partir de 1789, né? Acontece também a Inconfidência Mineira, aqui nas Minas Gerais. Nós comentamos também sobre as mudanças acontecidas, né? Essas mudanças acontecidas na história, quer dizer, o que aconteceu ontem, hoje já se torna história. Por exemplo, a questão dos celulares, a questão das comunicações. Então a história é algo muito importante, a história é algo muito importante para que você entenda tudo que está sendo vivido à sua volta, viu? Espero que você tenha gostado, tenha feito um resuminho rapidinho, porque não pode passar dos 5 minutos, já está passando, está chegando aos 6, e que você entenda um pouquinho. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né? No pré-vestibular da ESP. Um grande abraço para você, tudo de bom, muita paz, muita alegria, tchau, tchau.